Agradecer a presença dos nossos convidados e convidadas nesta sessão solene pública do Conselho Universitário da Unila. Ela é uma sessão de um simbolismo muito rico, porque se destina à concessão do título de doutora honoris causa. E esse título ele é concedido àquelas pessoas que, em função da sua contribuição para a comunidade, promoveram uma mudança relevante, trazendo conhecimentos que são essenciais à nossa civilização. Eu quero fazer uma justificativa em meu nome e em nome do professor Márcio. Nós somos conselheiros e daqui a pouco tempo teremos que deixar essa sessão, porque hoje acontecerá também uma formatura da Unila. Nós teremos que ir para aquela formatura. A professora Diana, que é a nossa reitora, ela se encontra em férias, mas veio presidir a sessão solene. E eu vou pedir, então, à professora Diana que assuma a presidência dos trabalhos e conduza a sessão solene pública de concessão do título de doutora honoris causa em memória a Yalorissá Marina Tunirê, senhora Marina Áureo Galdino. Declaro instalada a sessão de concessão do título de doutora honoris causa. Peço à professora Diana, nossa reitora, que assuma os trabalhos da sessão. Boa tarde a todos e a todas. Obrigada ao nosso vice-reitor, que conduziu a sessão ordinária e agora passou para mim a condução dessa sessão solene. Quero agradecer a presença de todos vocês. Temos representantes aqui da Prefeitura, do Poder Legislativo local, e também quero agradecer as nossas autoridades, todas que estão aqui conosco nesse momento tão importante. Como já disse o nosso vice-reitor, a sessão solene do Consum é um ato especialíssimo. É um ato onde a universidade reconhece a trajetória, a relevância do pensamento, da trajetória de alguém que impactou profundamente a nossa universidade, a nossa comunidade. Então, esse para nós é um momento especialíssimo. Dando início a essa cerimônia, eu já vou passar a palavra para a condução da nossa cerimonialista, que hoje será discente do curso de Antropologia, Kiara Silva, que vai conduzir a solenidade. Lá tem gente, tem um computador, não? Ah, quer ver? Tá ligada já? Obrigada, tá? Boa tarde a todos e todas, bem-vindos. Hoje, dia 24 de abril de 2026, a Universidade Federal da Integração Latino-Americana, UNILA, dá início à solenidade de concessão de título de doutor honoris causa em memória a Yalorixá Marina Tunirê, Marina Áureo Galdino, Mãe Marina. O ato ocorre em reconhecimento à sua extraordinária trajetória em prol da luta antirracista e da valorização dos saberes ancestrais, especialmente em Foz do Iguaçu. Convidamos toda a comunidade acadêmica, as pessoas presentes nesse auditório a participar deste momento e a celebrar conosco o compromisso com a valorização da ancestralidade africana e afro-brasileira, o fomento à cultura, a promoção da igualdade racial
a defesa da diversidade cultural e a promoção do diálogo entre distintas culturas e religiões. Registramos e agradecemos a presença das seguintes autoridades: vereador Adnan, Magé Said, presidente do CONPI, Sheila Mello, secretária municipal da Mulher, Instituto Americanas, Tia Care, Tia Nega e Pai Elias, Elson, da Secretaria de Educação, e Mãe Marcinha. Também agradecemos a presença de todos os conselheiros e conselheiras do Conselho Universitário, discentes e técnicos da UNIVA, bem como todos os ilês presentes nesta sessão. Agora convidamos todos e todas para prestigiar a canção oficial da UNIVA, obra de autoria de Marina, Aura Alejandra Spitia e Gabriel Sampaio. Neste momento, iniciamos as homenagens à Mãe Marina com o toque de Ogum, Lagonó, e o toque de Oxalá, Igbi, Aiô e Ijexá. Essa música é... Agora.
Convidamos agora para prestar sua homenagem no púlpito Ojoye Maria Ângela da Silva Santos, Mãe Ângela, presidente da Associação Religiosa de Matriz Africana de Foz do Iguaçu, Aremá. Boa tarde a todos e todas, senhoras, senhores, bênção, meus mais novos, meus mais velhos, meus iguais. Eu sou Ekede Ângela, né? Tenho um posto de Ojoye do Ogum, os olhos de Ogum. Sou Ekede há 37 anos, graças a Deus, né? Bastante tempinho, do Axé Fumilayo. Sou conselheira do COMPIR, sou da diretoria do COMPIR, Conselho da Promoção da Igualdade Racial. Também sou do Conselho da Segurança Alimentar. Sou uma das que também agora, né, faz pouco tempo, presidente da AREMAF, que é a Associação de Religiões de Matriz Africana, desde o ano passado, com a saída do nosso tio. E também ajudo, né, na organização dos 50 anos que foi de Iemanjá. Então, aí, bastante coisinhas aí para lidar, né? Hoje não é tão fácil falar de Mãe Marina. Para nós, é como se fosse ontem, 5 anos se passaram, mas para a gente não. Então, não estranhe se a gente se emocionar. Porque uma trajetória de vida de quase 40 anos, como ela dizia, entre ela e eu, e a todos, né? Porque tem os filhos dela, as filhas carnais, mas ela tinha os filhos do coração. E graças a Deus, eu era uma delas. Sou, porque eu acho que sou morto quem a gente esquece. E essa trajetória, a mãe sempre falava que era um casamento, a gente tinha um casamento. Existe casamento, homem e mulher, mas existe outros tipos de casamento, outros relacionamentos de mãe, de filhas, de amigas, de confidentes, enfim, tudo. Uma das coisas que é sabido por todos que mãe, vindo para cá, para Foz, ela lutou, teve muita intolerância, tanto racial como de religião, de tudo. Passamos dificuldade aqui em Foz. Todos vieram pequenos, crianças vieram pequenas. Essas grandonas aí que vocês veem, elas eram crianças, junto com meus filhos. E a gente passou dificuldade. Mas eu também levei muito, até pelo meu tamanho. Mas, gente, eu adoro meu tamanho. Sou feliz com isso. E tudo que sou, dependo e fui também em relação, em consequência a ela, aos aprendizados dela. Que tudo que a gente tem ali na roça e que levamos esse legado para frente foi com os aprendizados de mãe. Porque toda casa tem suas doutrinas. Ela, para nós, é referência de resistência, de luta, fundou o Afoxé, foi para as escolas, falou das religiões, mostrou nossa cultura, fizemos palestras, só que mãe sempre estava à frente. Hoje somos nós. A gente pode não vê-la, mas a gente sente ela junto com a gente. E é essa força que não faz a gente parar, a gente continuar. Somos agradecidos à UNILA. Essa abriu as portas para a gente. Muitos de alunos da UNILA também são da casa do Jonathan, e tantos outros, Fabíola, Janaína. Quantos nomes nós temos ali dentro da casa. E para nós é uma alegria quando se forma, porque para nós é um pouquinho mais difícil querer fazer ainda algo aí pela frente. Mas Mãe Marina, ela era também de uma coisa que talvez vocês não saibam, de uma simplicidade e uma humildade dentro de axé, que para nós isso é de suma importância. A soberba não leva a nada. A nada e nem a ninguém. E os melhores sábios são aqueles
que se pronunciam, que se falam entre olhares, entre entendimentos, sem que tenha que fazer os outros serem obrigados a entender. Para mim, é isso que eu tenho. Sou feliz por tudo essa trajetória. Se eu tivesse que viver tudo isso, eu viveria de novo. Desculpa. Mas falar o que da mãe? Tudo que vocês colocaram, tudo que está escrito é verdade, mas um pouco. A convivência é que faz a gente ver quão importantes são pessoas na vida da gente. Eu vou parar por aqui, tá? Agradecida a todos que estão empenhados, esse marco maravilhoso que a Unila está fazendo, vai ficar na história. Você também, minha linda, todos vocês que fazem parte, que estão fazendo parte e elevando a parte de axé e que nossa mãe faz parte. Gratidão a todos, muito bom. Muito obrigada, mãe Ângela. Ai, meu Deus! Convidamos agora para prestar sua homenagem no púlpito, Senhora Maria José de Souza Saad, presidente do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial, CONPI. Ainda bem que o microfone está certinho, né? Uma boa tarde a todos e todas, todos. Um prazer enorme estar aqui hoje. Um prazer misturado com alegria, com emoção, com gratidão, né? É muito difícil, eu já estava lá chorando desde que cheguei, já me emocionei bastante. Estou aqui em nome do Conselho Municipal da Promoção da Igualdade Racial. Quero cumprimentar a nossa reitora Diana, cumprimentando ela, cumprimento todos e todas da UNILA, cumprimento também a mãe Roberta, cumprimentando a mãe Roberta, eu cumprimento a todos do ILE, também ela de chá, Amanda, né, que também cumprimentando ela, que está na mesa. Eu quero agradecer a UNILA por ter tido ter tido essa ideia maravilhosa de homenagear Mãe Marina. Mãe Marina, ela foi a nossa primeira presidente do Conselho Municipal da Promoção da Igualdade Racial, porque quando nós começamos essa luta antirracista dentro da cidade de Foz do Iguaçu, através de vários blocos separados, um era no canto, outro era no outro, outro era no outro, outro era no outro. Aí a Ângela teve uma ideia, vamos fazer isso na UNILA, vamos unir todo mundo. E foi todo mundo para lá, e Mãe Marina, ela foi essa válvula, né, essa imã que puxou todos nós nesse espaço, no mesmo espaço. Ela era uma mulher que só o olhar dela era muito representativo. E a gente se uniu ali em defesa de um grupo que representava quase 38% da cidade, que era o povo preto e pardo dessa cidade. E eu também agradeço muito a professora Ângela por ter tido essa grande ideia, por ter vindo a Foz do Iguaçu também fazer esse trabalho. Eu me lembro que quando nós começamos em 2017 a querer institucionalizar a luta antirracista em Foz do Iguaçu, o ILE foi o primeiro que nós procuramos e nós entramos dentro de um carro, eu, mãe Roberta, a Clica, a Mel, e a gente tinha que empurrar o carro para poder ir nos terreiros, para poder conversar, para poder falar, para tentar institucionalizar a luta antirracista. Muitos terreiros ficaram assustados, porque não queria que a gente chegasse lá, mas porque eles estavam, o terreiro de Mãe Marina estava com a gente conseguia chegar nos terreiros e conversar com eles. E quando nós começamos também a fazer as tratativas para a primeira conferência da promoção da igualdade racial, nós procuramos também, e ela veio.
dela e todo o grupo, todos os filhos de santo dela vieram com a gente. E foi uma conferência com quase 200 pessoas. E a gente trabalhou grandemente nessa conferência, com muitos avanços, muitos erros. Foi uma conferência que, se a primeira, a gente errava bastante, também acertava um punhado, sem contar a emoção, e ela sempre do nosso lado. E ela foi a nossa primeira presidenta. Acho que foi a primeira vez que ela foi presidente de um COMPIR, de um conselho, eu acho. E ela aceitou, não, eu vou ser sim, e foi um grande desafio para ela. E ela faleceu sendo nossa presidente. E ela é nossa presidente eterna, porque eu me lembro que quando ela faleceu sendo a nossa presidente, então ela passou a ser uma eterna presidente. E ela está sempre presente dentro do COMPIR, do conselho, porque ela era uma grande conselheira. Antes de estar dentro do conselho, ela era uma grande conselheira. E às vezes só com um gesto dela fazia toda a diferença na nossa vida. Ela tinha um gesto com a mão que ela fazia assim. E quando ela fazia assim, eu disse, né? E agora? Ela estava falando alguma coisa. E ela é muito simbólica com tudo isso. E é por isso que ela é a nossa eterna presidente, Mãe Marina presente. Convidamos agora para prestar sua homenagem no púlpito, professora Ângela Maria de Souza, presidenta do Instituto Americanas, coletivo de mulheres negras e indígenas na Tríplice Fronteira, INEALA. Acho que dá, né? Me escutam bem? Bom, quero cumprimentar todas as pessoas presentes nesse auditório. É um auditório chamado Lélia Gonzalez, também resultado de uma luta, de votação, de campanha que realizamos para ter um nome como o de Lélia Gonzalez, representado aqui na nossa universidade. Quero agradecer a todas as pessoas presentes também e claro, a gente não tem como falar, né, falar de Mãe Marina é fácil porque a gente tem muita coisa para falar, poderíamos ficar aqui falando o resto do dia, né? Mas é extremamente difícil, porque as emoções transportam, não tem como não, né? E essas emoções, elas são, né, exatamente resultado do como ela passou por nossas vidas, tá? Eu sou professora da UNILA, eu estou falando também como professora da UNILA, mas eu estou falando como uma pessoa que foi acolhida no ILE, tá? O abraço de Mãe Marina não tem descrição, tá? E ela tanto abraçava quando ela repreendia, quando tinha que repreender, ela fala, aquele sinal que a Mazé fez, né, Mazé? É potente. Quem viu esse sinal de Mãe Marina sabe o que ele significa, tá? Mas eu quero ressaltar aqui duas questões. A primeira, a importância de Mãe Marina nesta região, tá? Eu lembro que eu cheguei aqui em 2011 e eu comecei a pensar na posição da Semana da Consciência Negra. Quando eu comecei a verificar, a tentar conhecer as comunidades, movimento negro, capoeira, religiões de matriz africana. E a minha surpresa é que eu encontrei mais de 100 terreiros de religião de matriz africana nessa cidade. Tá? Ao me deparar com esse número, que é um número extremamente significativo, fui procurar também os dados no IBGE. Né? E essa cidade tem quase 40% da população que se autodeclara de parto. Esse é um número extremamente significativo e eu geralmente trago os números, porque às vezes a gente falando, as pessoas não acreditam. Tá?
E às vezes são os números que provam. E nós precisamos e temos que ter a responsabilidade institucional enquanto universidade de pensarmos sobre todas essas questões. Tá? População é essa, e conhecimentos são esses. E questões adentram a universidade a partir dessas diversas populações que temos aqui nessa região. Além da população negra, toda a população indígena, né? Estamos num território guarani, não podemos nunca esquecer desse não só da presença, mas do legado que é milenar, tá? E tudo isso está dentro do terreiro. Tá? Mas quero ressaltar também o segundo ponto, o quanto a trajetória de Mãe Marina foi determinante para ações institucionais desta universidade. E também para as nossas práticas teórico-metodológicas, que a gente costuma falar tanto, não? Dentro da universidade. Tá? Mãe Marina participou de todas as Semanas da Consciência Negra. Fizemos, ano passado, a 15ª edição. Tá? Participou dos cursos de educação das relações étnico-raciais, dando aula nas escolas, nos colégios da cidade e da região. Tá? Ela foi no terreiro de Mãe Marina que tivemos a primeira pré-conferência da igualdade racial. E, na sequência, todo o trabalho realizado, as 37 pré-conferências em 2017, 2018, toda a elaboração da documentação para a institucionalização, em 2009, depois de 3 sessões na Câmara de Vereadores, na qual estávamos presentes, tá? Conseguimos a aprovação da lei que institui o COMPIR. Tá? E o COMPIR, além de um espaço político, é um espaço que representa toda essa diversidade, todo esse pertencimento do qual estamos falando. Então, eu não quero me alongar, exatamente porque as emoções transbordam, mas eu quero destacar o quanto a universidade precisa realizar reconhecimentos como esse de forma mais frequente. E todo o conhecimento que produzimos na universidade vem desses espaços, seja ele qual for. A mais sofisticada tecnologia. Né? A tecnologia ancestral é a mais sofisticada que temos. A nossa existência é resultado de uma tecnologia ancestral, está nos quilombos, está nos terreiros, está nas comunidades indígenas, está na forma de existência que nos traz até aqui. O conhecimento científico, a universidade é muito recente, se formos pensar em termos de existência. E nós chegamos até aqui em função de todo esse conhecimento ancestral. E esse conhecimento ancestral que precisa, estamos aqui reunidos exatamente como uma forma de reconhecimento institucional no nome de Mãe Marina. Tá? E de toda a sua descendência, de toda a sua casa, de toda a sua comunidade, que tanto nos acolhe e nos recebe dentro desse espaço. E Mãe Marina formou muitas de nós. Tá? Formou em vários sentidos e formou para a vida. Tá? Então, para muitas, eu vim sozinha aqui para Foz do Iguaçu, encontrar Mãe Marina foi o alento que nos manteve aqui, tá? Porque foi difícil. Tá? Eu acho que ninguém que vem de fora, tá? Esses primeiros momentos, e nesses momentos Mãe Marina sempre esteve lá. Tá? E ela se nós pegarmos, realizarmos um levantamento, e nós realizamos isso para a elaboração do memorial, foi realizado a professora Júlia, a Ana, a Kiara, várias pessoas aqui do Meala, principalmente o terreiro de Mãe Marina, tá? Nós temos lá as inúmeras dissertações, TCCs, artigos, publicações de livros que estão lá. Tá? Então, nós temos um legado que Mãe Marina nos deixa institucionalmente, tá? Afetivamente, ancestralmente, mas também institucionalmente. E a universidade precisa realizar esse reconhecimento, e é por isso que estamos aqui, por isso que lutamos tanto, né? Estamos lutando há muitos anos. E a protagonista dessa luta
sempre foi Mãe Marina. E estamos aqui hoje exatamente para esse reconhecimento. Tá? A memória se faz presente exatamente por momentos como esse, por situações que nos colocam numa condição de trazê-la permanentemente, como estamos fazendo aqui. Mais uma vez quero agradecer especialmente ao Ilê, a nossa casa Unila, a toda a comunidade que tanto nos move nas lutas, nos trabalhos e na vida. Muito obrigada. Convidamos agora para prestar sua homenagem no púlpito, professor Valdemir Rosa, representante do Núcleo de Estudos Afro-Latino-Americano, NEAL. Bom, primeiramente, para não tirar da posição das pessoas mais baixas, vou pegar. Bom, primeiramente gostaria de me apresentar. Meu nome é Lufane Fayá, sou Tum Babaefum do Ilê Axé Upo Ile, minha casa de santo. Sou Ebome, iniciada há 18 anos no culto do Candomblé Quito. Essa é a minha apresentação neste momento especial. Bom, é muito difícil pensar o que falar de uma mulher como a Mãe Marina. Eu acho que esse é um grande desafio. Apesar de todos nós termos referências muito positivas em relação a ela, mas é muito difícil você reduzir ou você resumir a grandeza de uma mulher como a Mãe Marina em uma única palavra. E diante disso eu me lembro de uma fala que eu aprendi uma vez no terreiro, assim que eu iniciei no terreiro, que o caboclo, melhor dizendo, o boiadeiro Lua Nova, ele dizia pra gente, vocês são a estrada por onde eu passo com a minha boiada. Eu acho que a universidade é um pouco isso, né? A universidade é a estrada por onde essa boiada tão importante passa, né? E quando a sabedoria ancestral traz esse tipo de informação para a gente, é fundamental a gente entender que a humildade, como a Ângela bem disse, é um centro articulador de toda a experiência africana no continente e na diáspora. Isso é uma característica fundamental que está presente em todas as religiões de matriz africana. Isso é uma característica fundamental da memória que a gente tem da Mãe Marina. Mãe Marina foi, sim, essa mulher extraordinária que participou de tantas bancas de mestrado, de graduação, né, de trabalhos na UNILA. A Mãe Marina é, sim, uma mulher extraordinária que esteve à frente da construção da primeira conferência de promoção da igualdade racial. Mãe Marina foi essa mulher extraordinária. Foi a primeira presidenta do Conselho, né, de Promoção da Igualdade Racial. A Mãe Marina é uma mãe amorosa das suas filhas carnais, mas também de todos os filhos de santo. E uma das coisas que toda mãe de santo, ou todo pai de santo, aprende desde cedo, é de que a gente acaba sendo pai e mãe de todo mundo. E é um pouco isso. Então, de uma forma muito carinhosa, a Mãe Marina não é só mãe das pessoas que ela iniciou ou das pessoas que ela trouxe ao mundo. Mãe Marina é uma mãe de todos nós, de todas as pessoas que estão presentes. Então, por isso que eu digo, né, apesar de ser muito difícil da gente dizer ou reduzir a essência, né, e a presença da Mãe Marina em poucas palavras, é muito fácil da gente entender a grandeza dessa mulher, a grandeza da presença que a Mãe Marina tem em nossas vidas e na forma como a gente existe hoje. Então, dentro desse sentido, eu acho que a universidade estabelecer esse título, né, de doutor honoris causa em memória à Mãe Marina, é um reconhecimento, não só a grandeza dessa mulher, mas também a forma como nós somos pequenos. Nós somos a estrada por onde o boiadeiro carrega e traz a sua boiada, né? É isso, a Universidade Federal da Integração Latino-Americana é um instrumento de valorização e de reconhecimento dessas pessoas.
E no caso específico das religiões de matriz africana, é fundamental a gente entender que todas as vezes que uma pessoa parte desse plano e vai para o outro, ela se torna uma ancestral. A morte não existe para a gente. A morte é só uma outra fase da nossa vida. E para que essas pessoas queridas, elas continuem a existir nesse mundo, é importante e fundamental que repitamos todos os tempos, né, todos os momentos, o nome dessas pessoas amadas e a memória dela. Porque é justamente através dessa ligação que a gente faz do nosso mundo material com o mundo espiritual, através do nome, de cultivar a memória, de lembrar a grandeza e a importância dessas pessoas, que a gente mantém essas pessoas vivas. Então, Mãe Marina não morreu. Mãe Marina está presente em todas as nossas memórias. Mãe Marina está presente em todos os artigos, livros, trabalhos de conclusão de cursos, seja da graduação e da pós-graduação em que ela teve presente. E a Mãe Marina vai estar presente daqui para frente, todas as vezes que a gente lembrar que essa universidade concede títulos de doutor honoris causa em reconhecimento à grandeza de pessoas que contribuíram de uma forma muito significativa para o desenvolvimento dessa universidade. O nome da Mãe Marina vai estar lá. A UNILA hoje é a mão que alimenta a ancestralidade africana. A UNILA hoje é a mão que traz esse poder, né? O que mantém viva essa força. É justamente por conta disso que eu acho fundamental, não só que a universidade se sinta orgulhosa desse momento, mas principalmente que a universidade reconheça que ela é apenas a estrada por onde o boiadeiro passa com sua boiada. Okay? Muito obrigado a essa possibilidade de estar aqui. Saúdo, peço a bênção, né, às minhas irmãs, meus pais, as minhas mães, os meus mais velhos e os meus mais novos. E eu acho que hoje, acima de tudo, é um dia de festa e de celebrar a existência eterna de Mãe Marina. Muito obrigado. Convidamos agora para prestar sua homenagem no púlpito. Yamaxé Cristiane Auro Galdino. Ilea Cero Joagun Fumilayó. Mãe Cris, Mãe Crica. Boa tarde. Acho que eu vou fazer o mesmo com o professor, porque eu sou alta. Boa tarde, Mutumbá, Clofé, Mucuyu, a bênção. Estava ali acalmando minha filha, estava muito nervosa. Falar de mãe. Minha mãe, ela criou, ela construiu, né, ao longo da vida dela, ela construiu, eu digo 6 alicerces, porque dentro do candomblé, né, o número 6 é um odum importante. Esses alicerces é o que mantém a gente. Mãe, eu digo que ela construiu porque ela pensava no hoje há 30 anos atrás, há 40 anos atrás, quando ela decidiu vir para Foz. E decidiu não, acatou, né, a missão dela de vir para Foz, que foi dada por um encantado que chama Caboclo Sete Laços. É muito difícil para mim falar dela e não chorar, porque a passagem da minha mãe, como a mãe Ângela disse, é como se tivesse sido ontem. Para nós, relembrar isso é um momento de dor, sabe? E também é um momento de muita alegria por entender e saber que nós que eu digo, todo o corpo da minha casa de axé, minha família consanguínea e também todo esse povo que conheceu o trabalho dela e que conheceu também o coração dela. Porque mãe era uma pessoa que ela transbordava amor, e eu costumo dizer também, meus mais velhos vão concordar,
que quem diz que ela era doce, profundamente doce, não conhecia ela profundamente, porque ela realmente era uma pessoa firme. E ela não media palavras para dizer algo. E isso era o que fazia a gente encantar, né? A pessoa não é só doçura, mas consegue trazer a essência da vida, um conselho bem dado. E ela fez isso conosco. Quando eu era criança, eu reclamava muito, e na adolescência também, né, como uma boa filha de Yansan, nunca fui tão calma. Então eu dizia que minha mãe, ela era mãe de todo mundo, e isso me incomodava, porque eu queria minha mãe para mim. E tinha uma coisa também que me incomodava, que hoje eu entendo, que era o racismo, né? Era porque minha mãe não podia ter sido professora, não podia ter sido médica, ela era enfermeira, formada. Mas minha mãe era Ialorixá, e aquilo fazia com que eu sofresse racismo todo o tempo. E eu ia da escola, voltava, e era neguinha da macumba, era cabelo duro, era não fala com ela que você vai morrer, coisas desse tipo. E mãe fazia a gente ir lá e responder as pessoas. Você vai lá e vai falar que se você fosse feiticeira, você fazia cair a língua daquela pessoa. Então ela fazia a gente ter essa percepção de que precisávamos lutar contra aquilo, não aceitar. E isso ela fez com toda a comunidade, não foi só comigo, foi com meus primos, foi com os filhos de santo de casa, foi com os nossos mais velhos. Não tem uma pessoa que vai vir aqui hoje, se vir mais, que não vai se emocionar ao falar da mãe. E eu digo mais, que tem muitas pessoas de casa, são filhos da casa que a gente fala, que com certeza a dor deles são maior do que a minha. Porque eu perdi minha mãe carnal. É uma dor muito grande, mas tem pessoas aqui que perderam duas mães. Perderam a mãe consanguínea e perderam depois minha mãe, que também se tornou mãe deles. Então enterrar duas mães, gente, deve ser uma dor muito, muito cruel. E eu sei que para muita gente isso é muito mais forte. E respeitando também a dor deles. Dentro da mulher que foi minha mãe, porque eu fui a filha, eu fui adolescente, eu fui rebelde, eu fui várias coisas, mas eles nunca saíram de perto da minha mãe, eles nunca deixaram o legado, eles nunca viraram as costas pro axé. E foram eles que estão nessa mesa que construíram o axé, que hoje a gente segue, o legado. Então, quando diz o legado de Mãe Marina é de minha irmã, é da minha irmã. Minha irmã era da casa, herdou os anos de trajetória da minha mãe. Mas essa casa, o alicerce dela está ali na mesa. São meus mais velhos, são quem acompanhou a gente, foi quem me trouxe criança. Porque minha mãe, ela saía daqui, ela voltava para São Paulo para atender, jogar o búzio dela. Porque aqui em Foz ela não tinha clientes e não tinha ninguém por ela. E ela não sabia como trazer dinheiro para dentro de casa, sustentar a casa. Então, para conseguir levantar aquele barracão, conseguir construir lá atrás, que quem ficou aqui foi Mãe Ângela, pai Elias, e mais 2 parentes, que era do pai da Roberta, que ficavam batendo massa. A gente, criança, brincava de tábua para baixar o piso do barracão para poder colocar, sabe? Então, é muita coisa que a gente passou, muitas coisas. Fazer pão, vender alface. Mas uma coisa é certa, que seu Sete Laço disse, fome a gente não quer passar. E que numa terra de fronteira, a gente ia vencer. E eu hoje considero uma vitória muito grande pela minha mãe, pela ancestralidade dela, que veio antes dela, e também para a gente, que somos raízes disso tudo, que estamos vivendo esse momento hoje, que é muito emocionante. E esse reconhecimento da universidade pelo nome de minha mãe é algo extraordinário, extraordinário. E eu digo
não só pela religião e pela luta dela na fronteira, eu digo pela existência, porque ela foi uma pessoa que ela nasceu para existir, resistir e deixar para a gente esse ensinamento. E enquanto vida eu tiver, eu nunca vou deixar o nome dela. Eu sempre vou dizer a todos os cantos que eu for o nome dela, porque ela sim criou mulheres, e sozinha, viu? Não teve ninguém para ajudar. Ela sozinha criou esse legado. Tudo nas costas dela. Várias famílias, várias coisas, e ela segurou sozinha até quando ela pôde. E ela renasceu, né, em Orum, como o pai Valdemir falou. Os iniciados no mistério, eles não morrem, né? Tem uma frase no Candomblé que fala isso: os iniciados do mistério renascem em Intulá, que é a terra do renascimento. Mãe renasceu e continua viva a todo o tempo ao lado da gente, naquela casa, nos alicerces que ela cresceu, que ela criou, que ela construiu, e em todo o coração que passou por ali. E eu tenho certeza que quem vem agora, que não conheceu ela, e que convive com a gente, consegue sentir essa energia, consegue sentir, porque é muito forte. Obrigada, desculpa a delonga, né? Mas é muito emocionante. Obrigada, Axé. Agradecemos pelos discursos. Convidamos agora ao púlpito a reitora da UNILA, Diana, para a continuidade da solenidade. Boa tarde novamente. Me escutam bem? Sim. Eu gostaria de também dar um pouco do meu testemunho, da minha experiência com Mãe Marina. Também aqui muito emocionada, por isso eu escrevi, para não me perder. Há exatamente 10 anos atrás, em 2016, eu conheci Mãe Marina, motivada por um assunto pessoal, nada acadêmico, como imagino que seja o caso de muitos e muitas que também se aproximam e que chegam ao seu terreiro, à sua casa, em busca de amparo, de solidariedade. Conhecê-la naquele momento foi fundamental para o meu desenvolvimento pessoal. Suas palavras, repletas de afeto e compreensão, me ajudaram a superar os desafios daquele momento. Só por isso eu já me sinto eternamente grata por tê-la conhecido e por ter tido a oportunidade de conviver com ela. Mas naquele período, além do desafio pessoal, eu também enfrentava um desafio acadêmico, bastante significativo na minha carreira. Eu era presidenta da Associação Brasileira de Hispanistas e, para encerrar a gestão da nossa diretoria, eu deveria organizar a 9ª edição do Congresso Brasileiro de Hispanistas, cuja realização deveria ocorrer em agosto daquele mesmo ano, em 2016, na UNILA e na UniOeste. Daquele encontro inicial, cheio de afeto e também de novas reflexões e reposicionamentos pessoais, surgiu o encontro acadêmico com Mãe Marina. E foi assim que a segunda mesa do 9º Congresso Brasileiro de Hispanistas, intitulada Culturas Afro-Latinas, trouxe à baila a centralidade da cultura negra na contemporaneidade, na América Latina e Caribe, em coerência com a temática do Congresso, que era interculturalidade. A composição desta mesa, além de importantes pesquisadores acadêmicos dessa temática, contou com a participação de Mãe Marina, como destacada liderança negra da região trinacional. Uma mesa realmente inovadora para aquele momento da Associação Brasileira de Hispanistas, que colocava em prática o cerne do conceito de interculturalidade. Ao lado de Mãe Marina, compunham esse debate professores da Federal da Bahia, da Federal de Minas Gerais e da Federal Rural do Rio de Janeiro. Mais adiante, como segunda experiência acadêmica, preciso também mencionar que tive a alegria de orientar a dissertação de Maurício dos Santos, que foi no mestrado interdisciplinar Estudos Latino-Americanos.
e Maurício era filho de santo de Mãe Marina. Esta pesquisa, elaborada entre 2016 e 2018, gerou uma dissertação intitulada Coci Falar, Coci Orixá, Língua de Santo, uma linguagem afro-brasileira, e me possibilitou manter contato acadêmico e pessoal com Mãe Marina. 10 anos depois, estamos aqui e, como reitora da UNILA, tenho a honra de entregar o doutorado honoris causa a esta grande mulher, pesquisadora e professora de saberes ancestrais. E esse diploma em memória é um reconhecimento da importância de Mãe Marina nas nossas vidas pessoais e acadêmicas, mas também é um passo adiante para a nossa universidade, a UNILA, no sentido de fortalecer a sua atuação intercultural. Com este doutorado, a UNILA vai se tornando cada vez mais uma casa aberta ao encontro de saberes. Eu quero terminar esse momento de minha fala com umas palavras de uma egressa, uma estudante egressa do curso de Mediação Cultural, Caboclo João, que disse o seguinte, vou citar aqui. Uma vez, Mãe Marina disse num evento da UNILA: nós somos parte do sonho de muitos que vieram aqui antes de nós, que chegaram primeiro e que caminharam por aqui antes de chamarmos esse lugar de Foz do Iguaçu. Muitos viveram aqui e chamaram essa terra por diferentes nomes, os negros, os indígenas, os caboclos. Todos queriam estar aqui com a gente, numa universidade como essa, mas eles foram soterrados, eles foram colocados debaixo da terra e nós caminhamos sobre eles até hoje. Só que quem nos enterrou não conseguiu calar a nossa voz, porque eles não sabiam que nós éramos sementes. Muito obrigada, Mãe Marina, muito obrigada. Gostaria de convidar aqui na frente a Mãe Roberta para fazer a concessão oficial do título de doutora e a entrega do canudo com os registros da aprovação no Conselho Superior do doutorado de Mãe Marina. A reitora da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, no uso de suas atribuições, tendo em vista a aprovação na 101ª sessão ordinária do Conselho Universitário, realizada em 28 de novembro de 2025, confere o título de doutora honoris causa em memória a Marina Áureo Galdino, pela sua extraordinária trajetória em prol da luta antirracista e da valorização dos saberes ancestrais. Obrigada, Roberta, por representá-la. Passo a palavra também. Boa tarde. Gente, quem tirou foto antes, eu agradeço, que agora eu estou só a bênção dos meus mais velhos, dos meus mais novos. Essa aí
bênção de todos pelo dia de hoje. Que Oxalá nos abençoe e nos dê boa sorte. É uma emoção muito grande. O fato de não tê-la fisicamente, né, aos nossos olhos. Dói muito, mas esse legado, tanto eu quanto os meus mais velhos que estão na casa, que me viram nascer, crescer, nunca passou pela cabeça deixar de existir. Tem dia que é difícil, tem dia que é só saudade, e tem dia que são lembranças e que a gente senta, dá risada de tudo isso que a gente viveu com ela, que a gente presenciou e que a gente aprendeu, principalmente. Minha mãe foi uma mulher de muito aprendizado, mas sempre foi a nossa professora de casa, vamos dizer assim. Foi a mulher que ensinou, criou, não só eu e minhas irmãs, mas os netos, os filhos, a família dos filhos de santo. E graças a Deus está todo mundo bem, com saúde. Então, lembrar da minha mãe é ter a certeza de que ela continua viva, ela continua presente, sempre estará presente em cada canto daquela parede, em cada tijolo daquele barracão que foi erguido com o suor do meu padrinho, do meu pai de santo, do meu pai carnal e tantos outros que ajudaram a fazer aquilo acontecer. E eu jurei e continuo jurando aos pés de Ogum que enquanto vida eu tiver, eu nunca vou desistir do sonho da minha mãe, que era levar e continuar aquele legado. Herdei o terreiro muito nova, com 30 anos de idade, 31 anos de idade, e é uma missão muito árdua, mas eu amo o candomblé, eu vivi o candomblé do lado da minha mãe, foi o candomblé que salvou minha vida, foi Ogum que salvou minha vida. Porque quando eu nasci foi orixá, foi entidades que mandaram minha mãe tirar do hospital e ir para o terreiro para me curar, sabe? Então a gente tem que ser grato, reconhecer as coisas da vida, as maravilhas da vida. E é isso, enquanto vida me der força, enquanto Ogum me der força, enquanto a ancestralidade da minha casa me der força, eu vou estar lá de joelho aos pés de Ogum, agradecendo e lutando dia a dia. Não é fácil, mas eu agradeço a Deus Orixá, agradeço a minha mãe, em especial, que me deixou viver o candomblé. Porque todas as vezes que eu saí de casa para viajar, para ir para São Paulo, para ir para Rio, Curitiba, viajar ao Brasil, foi para aprender candomblé. E isso ela nunca me negou. Então, eu só tenho que dizer obrigado. Obrigado por ela acreditar em mim, por Ogum acreditar em mim. E que, como você comentou mais cedo, né? Sobre a ancestralidade. A carne apodrece, mas a memória, enquanto a gente estiver ela viva dentro dos nossos corações, lembrando, fazendo e acontecendo, ela vai continuar viva dentro do terreiro e dentro da nossa memória. Tem uma frase no candomblé que se diz: Okolamon Kisum Asum Babê. O ancestral não se esquece do seu filho mesmo quando dorme. E que minha mãe nunca abrace a árvore do esquecimento. Meus respeitos, a bênção de todos. Viva a Mãe Marina, hoje e sempre. Agradecemos às autoridades presentes, Celina, do Sindicato dos Docentes, e o Julien, presidente da Aremaf.
Eu gostaria também só de quebrar um pouquinho do roteiro, por favor, por favor. Crica, mãe Cris, ela comentou comigo que esqueceu de falar que a Marina, que também está muito emocionada agora, carrega o nome de mãe Marina. E também gostaria de agradecer a Cris, a mãe Cris, por ter me confiado esse espaço. Eu agradeço muito, muito, todo o ILE. Agradeço muito a vocês por todo acolhimento, por todas as vezes que eu cheguei lá desesperada, por todas as vezes que eu cheguei feliz, que eu cheguei triste, e vocês, com esse abraço gigante, me acolheram dentro. Agradecemos a todos e todas presentes neste importante momento institucional. Passamos a palavra à reitora da UNILA para o encerramento da sessão. Antes de terminar, eu quero só dizer mais uma coisinha. Se nós hoje estamos aqui e temos a possibilidade de fazer a entrega de um doutorado honoris causa à mãe Marina, é porque vivemos numa democracia. É porque vivemos entre políticas públicas que reconhecem e valorizam os saberes ancestrais, que reconhecem e valorizam o encontro de saberes. Então, viva a nossa democracia que nos permite estar aqui também nesse momento. E viva a mãe Marina. Para encerrar essa sessão solene de consulta.